Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, estou honestamente chocado por estar sentado aqui. Hoje estou chocado com o foco desse briefing. Estou chocado com as mentiras descaradas que estão sendo espalhadas. Estou chocado com total dissonância da realidade. No terreno mais acima de tudo, estou chocado com a disposição desse conselho em perder seu tempo, concentrando-se em um fenômeno extremista marginal, enquanto toda a região está em chamas. E a verdadeira razão para esse incêndio violento recebe completo silêncio. Aqui, membros do Conselho, ontem de manhã, Líbano, em centros populacionais em Yako, no norte de Israel, há 2 dias, foguetes foram disparados contra a cidade de Kira, no norte de Israel. E há 3 dias, Kizala disparou mísseis antitanque guiados contra a igreja de Santa Maria, no oeste da Galileia, ferindo 11 pessoas. Ainda esses ataques descarados contra civis, cidades locais sagrados, não justificam uma informação urgente aqui neste conselho. Esses ataques soam como uma mera repercussão. Essa violência ocorre magicamente por si só. Não está claro que terroristas genocidas estão tentando assassinar cidadãos israelenses. A cada um único dia, todos os dias, esse conselho é rápido em mostrar solidariedade aos civis em todo o Oriente Médio, desde que eles não sejam israelenses. Na verdade, dificilmente passa uma semana sem alguma reunião sobre a proteção de civis em Gaza. E não passa uma semana sem a ONU e seus funcionários pedirem para proteger o Líbano e a Síria. Então, por que, quando se trata de inocentes civis israelenses, são alvos diários no norte de Israel, por Hezbollah, Hamas e outras organizações palestinas, esse conselho está em silêncio? Por que vocês não condenaram o lançamento do foguete do Líbano, Síria e no Iêmen? A situação no norte de Israel está atingindo um ponto sem retorno. Todos os dias, os israelitas inocentes estão sob ataque. Se esses ataques persistirem, Israel garantirá que esses atos de terror parem. Então por que é que não se manifestaram? Por que é que não exigiram que o Líbano tomasse medidas para impedir que os ataques terroristas sejam realizados a partir do seu território? Por que a ONU permanece em silêncio face ao terror apenas quando este é dirigido contra Israel? Israel, 50.000 civis israelenses foram deslocados ao longo da fronteira norte devido ao ataque apoiado pelo Irã. Beala do Líbano. Esses são ataques, são uma violação flagrante da soberania de Israel, do direito internacional e das resoluções do Conselho de Segurança em particular. 1701. Se esses ataques continuarem, reitero que a situação irá agravar-se e poderá levar a uma guerra de grande escala. O Líbano deve ser responsabilizado pela agressão levada a cabo a partir do seu território e seja claro mais uma vez, Israel irá se defender-se. Já avisei esse conselho inúmeras vezes. Enviei cartas, mas em vez de discutir a ameaça clara e presente à segurança do Oriente Médio, estamos aqui novamente a discutir uma questão marginal, que é resultado do conflito, mas não a sua raiz. Porque os membros do Conselho de Israel estão atualmente travando uma guerra pelo seu próprio futuro, contra os terroristas genocidas do Hamas, que cometeram o massacre mais generalizado de israelenses, 84 dias depois de 1.300 israelenses terem sido massacrados, enquanto 129 ainda estão sendo mantidos reféns nos túneis de terror do Hamas. Esse conselho ainda, até agora, não condenou os ataques do Hamas. Esse conselho realmente acredita que o ato vergonhoso de um punhado de extremistas extremistas é o verdadeiro bloco para uma solução? É nesse tópico que o Conselho deveria se concentrar hoje? A força policial de Israel está a reprimir em toda a extensão da lei. Foguetes estão a chover sobre o norte e o sul de Israel. Famílias inteiras foram queimadas vivas pelo Hamas, ISIS, mas a violência extremista é a dificuldade para a paz.
Não havia israelitas na Cisjordânia em 1948. Não havia israelitas na Cisjordânia em 1967. Mas os palestinos e os países árabes ainda procuravam aniquilar Israel. Não veem o absurdo quando irão abordar os verdadeiros obstáculos à paz na nossa região? Colegas, na semana passada houve 4 casos de violência extremista contra palestinos em Jude, em Samaria. 4. E se você olhar para os números dos últimos 3 meses, fica claro que a violência extremista está diminuindo, contrariamente ao foco desse briefing. Israel condena todos os atos de violência que a liderança israelense fez. Contrariamente ao que foi dito aqui hoje, isto é, claro, nós o condenamos. Não só esses crimes são condenados por Israel, medidas severas também estão sendo tomadas para combatê-los. Foram feitas prisões, acusações foram emitidas e fazemos todos os esforços para levar todos os perpetradores à justiça. Mas ainda assim, esta é uma questão marginal e está em declínio. Então, por que o Conselho dedicou um briefing urgente a esse tópico no meio de uma guerra? Mas se você quiser discutir a Judéia, a Samaria ou a Cisjordânia, como você chamar? Apesar de uma guerra que assola o sul e outra, a guerra está a fermentar no norte. Vamos falar sobre o fenômeno generalizado que está verdadeiramente a ameaçar a situação na Judéia e na Samaria, o terror palestiniano. Vamos falar dos números. Desde 7 de outubro, houve 1,28 esfaqueamentos e ataques de IED por parte de terroristas palestinianos contra israelitas. 1,28 no mesmo período. Ocorreram 2.118 ataques com pedras e coquetéis Molotov, ataques com bombas incendiárias por terroristas palestinos contra israelenses. Essa é a realidade. Em menos de 3 meses, ocorreram mais de 3.000 ataques terroristas palestinos. Mais de 3.000. Mais de 15 vezes mais do que na incidência da violência extremista israelense. No mesmo período. Ao longo de 2023, quase 8.000 ataques terroristas palestinos foram realizados contra israelenses na Judéia e Samaria, mas de acordo com os relatórios de OSHA, esses ataques são praticamente inexistentes. Este conselho está sendo enganado porque a ONU e as suas agências, a verdade é subjetiva. Este não é apenas o caso do terror palestiniano na Judéia e Samaria. Este é também o caso em Gaza. E onde quer que haja terror palestiniano levado a cabo contra israelitas, a ONU distorce ou ignora os fatos relativos às vítimas do terrorismo israelita. A ONU é um dos principais impulsionadores, forças para os fenômenos doentios que estamos vendo agora, desde a negação das atrocidades de 7 de outubro, até a negação da violação sexual e da violência sexual perpetrada pelo Hamas. A ONU é cúmplice de organizações terroristas e antissemitas, porque para a ONU as vidas israelitas não importam. Israelitas, vidas não importam. Por que é que os números de vítimas fornecidos pelo Ministério da Saúde do Hamas são imediatamente tomados pelo seu valor nominal? Aqui, enquanto as provas israelitas das atrocidades do Hamas precisam de ser autenticadas através do rigoroso processo de verificação triangular da ONU. À medida que contabilizamos nossos feridos, desaparecidos e assassinados na sequência do massacre do dia 7 de outubro, estamos novamente a aprender como é longo o processo de elaborar uma lista precisa e fiável de vítimas civis, mesmo com as capacidades mais sofisticadas instaladas. Mas o chamado mínimo de saúde do Hamas é sempre ser capaz de determinar imediatamente o número de feridos ou de mortos após cada incidente. Isso não faz com que vocês se perguntem se há alguma verdade nos números do Hamas que a ONU é tão rápida em repetir? Papagaio. A ONU não tem nenhum sistema para verificar as mentiras dos terroristas. Disse isso e estou dizendo novamente agora para a ONU.
Os terroristas genocidas são mais dignos de confiança do que a democracia cumprida da lei de Israel. Para a ONU, milhares de ataques terroristas contra israelenses na Cisjordânia e em outros lugares não são importantes o suficientes para serem relatados, enquanto casos marginais de violência extremista tornam-se o foco principal de um briefing urgente do Conselho. O preconceito venoso das agências da ONU realmente não conhece os limites dos membros do Conselho. Este órgão foi transformado em arma para marcar o lado que se defende contra o terror, como a fonte do problema, em vez de avançar soluções reais para combater as organizações terroristas assassinas. Este conselho está se concentrando nas operações antiterroristas de Israel na Judéia e Samaria. Então quero deixar os fatos claros. Cada uma das operações militares de Israel na Judéia e Samaria tem apenas um objetivo: neutralizar o ataque bomba relógio de terroristas. Mais de 80% das mortes palestinianas durante as operações antiterroristas de Israel eram conhecidas. E os terroristas armados, mais de 80%, e temos os nomes, mas a ONU recusa-se a verificar os fatos. Este conselho aceita imediatamente os números da lista que estão desligados do contexto da guerra contra o terror. Como resultado da missão dessa semana, Etuk Karim, apenas um exemplo que teve como alvo a Jihad Islâmica Palestina e a infraestrutura do terror do Hamas. As forças de defesa de Israel apreenderam muitos foguetes e armas e descobriram um laboratório de explosivos. Você acha que Israel deseja arriscar as vidas dos nossos soldados ao entrar nessas cidades palestinas? Você realmente acha que queremos colocar nossas tropas no caminho do dano? Claro que não. Infelizmente, a única razão pela qual Israel é forçada a realizar essas operações é porque a autoridade palestina se recusa a erradicar os próprios terroristas jihadistas. Defender-se sempre. Tornaremos sempre as medidas contra as ameaças dos nossos cidadãos, tais como qualquer um dos seus países faria, se a autoridade palestiniana permanecer ociosamente ao lado de Israel. Agirá se você for verdadeiramente imparcial. A verdade sobre o conflito israelo-palestiniano é muito simples. O antigo primeiro-ministro de Israel, o ministro Golda, resumiu tudo no passado, com perfeita clareza. E cito: se os árabes, no nosso caso, os palestinos, deporem as armas, hoje não haveria mais violência. Se os judeus deporem as armas hoje, não haveria mais Israel. E acho que vocês saberiam tudo em seus corações. Desde que a ONU adotou o plano de partição em 1947, todos os inimigos de Israel que depuseram as armas e optaram por viver ao lado conosco foram recebidos com coexistência e paz imediatas. Não é por acaso que o conflito com os palestinos continua até hoje. Não é por acaso das operações militares israelitas, não é por causa da violência extremista, é apenas por causa do terror palestino e da incitação palestiniana contra o nosso direito de existir como um Estado judeu. É o puro mal de o Hamas prefere aniquilar Israel enquanto oprime Gaza. É a política de pagamento pela morte da autoridade palestiniana e a sua doutrinação para a jihad. Infelizmente, é também a indiferença da ONU a este conselho, aos seus crimes hediondos. Uma e outra vez desse conselho recusa-se a abordar os verdadeiros obstáculos e continua a dedicar tempo e energia a discussões que não darão frutos. É triste, muito triste. Queridos colegas, esse conselho está sofrendo com o efeito da luz da rua. Qual é esse efeito? Vocês devem estar se perguntando. Então vou lembrá-los de um homem bêbado que está tropeçando sobre um poste de luz à noite procurando as chaves que perdeu. Um policial se aproxima dele e começa a ajudá-lo na busca. Depois de alguns minutos, o policial se vira para o homem e pergunta: "Não consigo ver nada. Não consigo ver suas chaves em algum lugar. Você tem certeza que as perdeu aqui debaixo do poste de luz?" O homem se vira para o policial e diz: "Ah, não. Eu as perdi no parque perto da estrada. Só estou procurando por elas aqui porque esta área não é escura."
Tão ilustres membros do Conselho, vocês são constantemente arrastados para baixo do poste de luz. A distorção das agências da ONU também os arrasta para debaixo do mesmo poste de luz. Mas não há nada a ser encontrado sob o poste de luz. É apenas mais fácil passar o seu tempo debaixo dele. Hoje foi arrastado aqui novamente pela Liga Árabe para lhe dar a impressão de que o cerne do conflito não é o terror palestino, mas os atos de autodefesa de Israel contra o terror palestino. Em vez de gastar o valioso tempo deste conselho discutindo a única maneira de resolver o conflito, que você está sendo informado por briefers anti-Israel veemente tendenciosos, o conselho nunca convidou um briefer que seja verdadeiramente imparcial ou que possa dizer pelo menos uma palavra de crítica contra a autoridade palestina ou a liderança palestina. É por isso que estão sendo falsamente informados que as ações de Israel são obstáculos à paz, enquanto o terrorismo palestino quase não é mencionado, é muito menos discutido ou abordado. Senhor Presidente, se a causa sobre nobre desse conselho é trazer paz e segurança ao Oriente Médio, sugiro que comece com a situação em questão, nomeadamente em Hamas Kizala e seus mestres de marionetes iranianos e todos os outros jihadistas genocidas. Ameaça a estabilidade na região e só há uma solução para acabar com essa guerra imediatamente. A guerra em Gaza, os terroristas do Hamas devem se entregar-se e libertar todos os reféns. Essa é a única solução e preciosamente nisso que esse conselho deve concentrar-se em avançar. O Conselho pode reunir-se para apoiar essa solução. Infelizmente não. O Conselho não pode sequer reunir-se para coordenar as atrocidades de 7 de outubro. É desolador ver esse Conselho não tomar quaisquer medidas construtivas para acabar com a guerra em Gaza. Mas é particularmente doloroso ver o Conselho em ação para libertar os nossos reféns do Hamas. É vergonhoso que o sofrimento das mulheres inocentes, bebês, idosos, que foram raptados das suas camas, tenha se tornado uma nota de rodapé deste Conselho, do Secretário-Geral, da Cruz Vermelha Internacional e todas as Nações Unidas. Reitero que pedir a sua libertação não é o suficiente. O mundo deve lembrar-se deles todos os dias. Eles não cometeram nenhum crime e agora estão trancados em um túnel escuro do terror em Gaza. Enquanto a ONU pode escolher a indiferença, Israel não irá parar até que os tragamos para casa. Os nossos reféns não serão esquecidos pelo mundo e o povo de Gaza deve saber os seus nomes para se lembrar de por que é que a guerra em Gaza continua e continuará até trazermos todos os reféns para casa. Esses são os nossos reféns e por eles nunca iremos parar lutando. Eu quero ler seus nomes. Tamir Adar, Alon Ahal, Yosef Chaim Ochanuna, Dror Or, Avinatan Or, Tomer Yaakov Achmias, Guy Iluz, Muhammad El Atrash, Liri Elbag, Yitzhak El Garat, Yosef Yusuf El Ziyadana, Hamza El Ziyadana, Idan Alexander, Farachan El Kadi, Ronen Engel, Matan Engerst, Aviv Atzili, Noah Argamani, Karina Arayev, Elkana Buchbut, Yogev Buchshtev, עמית אסתר בוסקילה, כפיר ביבס, ירדן ביבס, אריאל ביבס, אהוד בן עמי, רון בנימין, אגם ברגר, קיריל ברודסקי, סער ברוך, אוריאל ברוך, רום ברוסלבסקי, זיו ברמן, גלי ברמן, אלמונג ג'יען, רן גואילי, מנחם מני גודרד, הירש גולדברג פולין, אורן גולדין, רומי גונן, מאיה גורן, דניאל גלבוע, גיא גלבוע דלל, יצחק גלרנטר, כרמל גת, שקד דהן, אביתר דוד, אמילי דמרי, עוז דניאל, אורי דנינו, אלכסנדר דנציג, סגי דקל חן, יאיר הורן, איתן הורן, ענבל הימן, לואיס הר, מקסים הרקין, עומר וינקרט, שלומי זיו, אריה זלמנוביץ', גד חגי, טל חיימי, אסף חממי, איתי חן, אלכסנדר טרופנוב, דולב יהוד, ארבל יהוד, אוהד יעלומי, יאיר יעקב, עדן ירושלמי, נמרוד כהן, אליה כהן, סגב חלפון, רביד אריה כץ, אלכס אלכסנדר לובנוב, נעמה לוי, איתן לוי, אור לוי, שי לוינסון, שני לוק, אליקים ליבמן, ג'ודי לין, עודד ליפשיץ, גד משה מוזס, אברהם מונדר, איתן מור, עומרי מירן, שלמה מנסור, יורם מצגר, אליהו מרגלית, סימון מרמן, עומר מקסים נוטרה, מישל ניסנבאום,
תמיר נמרודי, איתי סבירסקי, קיט סיגל, שירי סילברמן ביבס, יונתן סמרנו, אלמוג סרוסי, צחי עידן, נדב פופלבל, חיים פרי, דניאל שמעון פרץ, מתן צנגאוקר, אנדרי קוזלוב, דוד קוניו, אריאל קוניו, אמירם קופר, בר קופרשטיין, עופרה קידר, עופר קלדרון, אלעד קציר, ליאור רודאיף, טל שוהם, דורון שטיינברכר, עומר שם טוב, יוסי שרעבי, אליהו שרעבי, אוריון הרננדז רדו, ביפין ג'ושי, סורסה קלמנר, ג'ושוע מולל לויטו, סונסאיה אוקרסר, נטפונג פינטה, סודסיסק רינסלק, בנוואט סייטסו, וואצ'רה סריאון, ססיאסן סואנקם, פונגקס דאטאמה. Esses são os nossos reféns, e por eles nunca pararemos de lutar. Estamos lutando por sua libertação, e vocês também, ilustres membros do Conselho, deveriam fazer o mesmo. Obrigado, Sr. Presidente.